dos costumes dos judeus porque era fato corriqueiro para o seu autor. No entanto, Marcos explica estes costumes que, para ele, eram novidade. Por exemplo, em Mateus 24, 20, temos as seguintes passagens: Pedi para que a vossa fuga não seja no inferno, nem no sábado. A mesma passagem há em Marcos 13, versos 18 e 18. Porém, sem a parte final, nem no sábado, que é um acréscimo de Mateus por causa do costume judeu. Vou falar um pouquinho aqui da datação. Em que tempo foi escrito Mateus? O tempo em que foi escrito este evangelho varia entre 80 e 100 anos depois de Cristo. Seguramente foi depois de 70, pois supõe que já houve a destruição de Jerusalém e também é posterior ao evangelho de Marcos, pois demonstra grande evolução teológica em relação a este. Foi escrito na Palestina em grego, em bom estilo literário. O conteúdo vai longe aqui, tô vendo que não vai dar pra mim nem dar um panorâmica, conseguir dar um panorama do livro de Mateus. Cristo revelado. Este evangelho de Mateus, este evangelho apresenta Jesus como um cumprimento de todas as expectativas e esperanças messiânicas. Mateus estrutura cuidadosamente suas narrativas para revelar Jesus como cumpridor de profecias específicas. Portanto, ele emprega seu evangelho tanto como citações quanto como alusões ao Antigo Testamento, introduzindo muitas delas com a fórmula para que se cumprisse no evangelho. Jesus normalmente faz alusão a si mesmo como filho do homem, uma referência revelada ao seu caráter messiânico. Daniel 7, versos 13 e 14. O termo não somente permitiu a Jesus evitar o mal estendidos comuns originados de títulos messiânicos populares, como possibilitou-lhe interpretar tanto sua missão de redenção quanto seu retorno da glória. Como em o uso do título de Deus por Mateus sublinha claramente a divindade de Jesus. Como o Filho de Deus tem um relacionamento direto e sem direção com o Pai. Mateus apresenta Jesus como o Senhor e Mestre da Igreja, uma nova comunicação que é chamada instrumento selecionado para cumprir o objetivo de Deus na Terra. O Evangelho de Mateus pode ter servido como manual de ensino para a Igreja antiga, incluindo a surpreendente grande comissão, que é a garantia da presença viva de Jesus. Vou dar um pause aqui nesse vídeo, porque meu celular, a bateria ficou fraca, tem que colocar ele carregar. Então vamos falar agora do Espírito Santo em ação. Continuando o vídeo, a atividade do Espírito Santo é evidente em cada fase. E o ministério de Jesus foi por meio do poder do Espírito que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Antes de Jesus começar seu ministério público, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, com preparação adicional a seu papel messiânico.
O poder do Espírito habitou Jesus a guiar seguidores na água. Jesus emergia seus seguidores no Espírito Santo em que na igreja profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres, mas não fazem a vontade do Pai. Presumindo o mesmo Espírito Santo que inspira as atividades carismáticas, também deve permitir que as pessoas, sob o poder do Espírito, evidenciando que o reino de Deus havia chegado e que o poder de Satanás estava sendo derrotado, portanto, atribui ao Espírito Santo ao diabo era cometer um pecado perdoável. Mateus 12, verso 28, o Espírito Santo estava ligado a um exorcismo de Jesus e apresenta a realidade do reino de Deus, não apenas pelo fato do exorcismo em si, pois o filho dos fariseus, discípulos, também praticava o exorcismo. Mateus 12, 27. Mais precisamente, o Espírito Santo está executando um novo acontecimento com o Messias. É chegado a vós o reino de Deus. Finalmente, o Espírito Santo é encontrado na grande comissão. Os discípulos são ordenados a ir a fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, eles deveriam batizá-los com referência ao nome ou autoridade do Deus triuno. Em sua obediência a esta missão, os discípulos de Jesus têm a garantida sua constante presença com eles. Conteúdo de Mateus. O objetivo de Mateus é evidente na estrutura deste livro, que agrupa os ensinamentos e atos O objetivo de Mateus é evidentemente na estrutura deste livro, que agrupa os ensinamentos e atos de Jesus em 5 partes. Este tipo de estrutura comum ao judaísmo pode revelar o objetivo de Mateus e mostrar Jesus como cumprimento da lei. Cada divisão termina com uma fórmula como concluímos Jesus. Estes discursos. No prolongo, Mateus mostra que Jesus é o Messias, ao relacioná-lo às promessas feitas a Abraão, a Davi. O nascimento de Jesus salienta o tema do cumprimento, retrata a realeza de Jesus, a sublime a importância dele para os gentios. A primeira parte, capítulo 3 ao 7, contém o Sermão das Montanhas, no qual Jesus descreve como as pessoas devem viver do reino de Deus. A segunda parte, capítulo 8, verso 1 ao 11 e 1, reproduz as instruções de Jesus a seus discípulos quando ele os enviou para a viagem missionária. A segunda parte, Mateus capítulo 8, verso 1 ao versículo 11 e 1, reproduz as instruções de Jesus a seus discípulos quando ele os enviou para a viagem missionária. A terceira parte, capítulo 11, verso 2 ao verso 13 e 52, registra várias controvérsias, nas quais Jesus está envolvido as 7 parábolas, descrevendo alguns aspectos do reino dos céus, em conexão com a resposta humana necessária. A quarta parte, capítulo 13 ao 53,
e 18 ao 35, os principais discursos abordam a luta dos crentes dentro da sociedade cristã. Capítulo 18, a quinta parte, capítulo 19, 1 e capítulo 25 e verso 46, narra a viagem final de Jesus a Jerusalém e revela seu conflito climático com o judaísmo. Os capítulos 24 e 25 contêm os ensinamentos de Jesus relacionados às últimas coisas. O restante do livro, 26, capítulo 1 e 28 e 20, detalha acontecimentos, 28 verso 20, detalha acontecimentos e ensinamentos relacionados à crucificação e à ressurreição e à comissão do Senhor, a não ser no início e no final do Evangelho. A disposição de Mateus não é cronologicamente e não estritamente biográfica, mas foi planejada para mostrar que o judaísmo encontra o cumprimento de suas esperanças em Jesus. Um traço característico deste primeiro Evangelho é a sua contínua referência ao Antigo Testamento, como objetivo de demonstrar que as Escrituras têm seu plano cumprido em Jesus. Mateus, mais do que Marcos e Lucas, faz citações abundantes da lei e dos profetas, e com frequência da fé em tradições e práticas religiosas dos judeus vigentes na época e entre outras. Mateus também nos apresenta Jesus como um intérprete infalível das Escrituras. Ele é o mestre sem igual, que a partir da verdade e da autenticidade descobre a falsidade de certas atitudes humanas, aparentemente piedosas, mas na realidade cheia de avidez para receber os aplausos públicos. Recordemos a crítica de Jesus quanto ao dar esmolas a toque de trombeta a respeito da vaidosa ostentação das orações feitas nos cantos das praças e a hipocrisia dos jejuns praticados com o propósito primordial de impressionar o povo. Especialmente interessante é o tratamento que Mateus dá aos aspectos pedagógicos da atividade de Jesus, enquanto Marcos e Lucas associam as palavras do Senhor à ocasião em que foram pronunciadas. Mateus a dispõe de modo ordenado, frequentemente as reúne em amplas unidades discursivas, compostas com o objetivo de ajudar os crentes a aprendê-lo de memória. 5 delas, muito conhecidas, destacam-se pela sua extensão. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 3. Verso 3, o apostolado cristão, Mateus 10, verso 5, o reino dos céus, Mateus 13, verso 3, a vida da comunidade cristã, Mateus 18, verso 3, o final dos tempos, Mateus 24 e verso 4 em diante. Estes sermões ou discursos aparecem no Evangelho, precedidos a seguir por determinadas fórmulas literais que servem de marco dramático a cada composição. Por outro lado, não são estes os únicos discursos. Mateus contém muitos outros ensinamentos e exortação de Jesus a seus discípulos, assim como a demonstrações dirigidas a escribas e fariseus, ou inclusive a Jerusalém e a algumas cidades da Galileia. O tema central de Mateus. O tema predominante na pregação do Senhor é o reino de Deus. Mateus capítulo 9, verso 35. Então, o tema central do Evangelho de Mateus, ele vai ter como tema central e predominante é o reino de Deus, geralmente designado neste Evangelho como reino dos céus, e focalizado na sua dupla realidade presente,
futura. A proclamação da proximidade do reino é também o anúncio de que Jesus encara os seus discípulos, aos quais, depois de ressuscitado, prometeu a sua permanência duradoura no meio deles, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Estilo e material literário de Mateus, do Evangelho de Mateus. Mateus escreve a sua obra seguindo as linhas gerais, o esquema de Marcos, mesmo quando em cada passo põe o seu selo pessoal nos textos que redige. Quanto aos materiais narrativos utilizados, se bem que muitos sejam comuns a Marcos e Lucas, acerca de um quarto de Mateus emprega a maneira exclusiva os relatos de Mateus mais cociosos, que os de Marcos apresentam um rigoroso e belo estilo. A abordagem peculiar de Mateus não é um evangelho cronológico, mas sistemático e topical. Existe uma ordem na disposição das matérias, de modo que o resultado definido por ele pode ser produzido. O material é tratado em grupos, como as parábolas do capítulo 13. É um evangelho de ensinamento sistemático. O livro é marcado pelas várias discussões de considerações, extensão, como o Sermão da Montanha, capítulo 5, verso 7, a denúncia contra os fariseus, a profecia da destruição de Jerusalém e o final do mundo, capítulo 24, verso 25, e 25, capítulo 24, verso 25. É um evangelho de melancolia e tristeza. Não há cânticos de alegria como os de Zacarias, Isabel, Maria, Simeão, Ana e os anjos registrados em Lucas. Em vez disso, vemos a sua mãe quase repudiada e deixada em desgraça pelo seu marido José, e livrada somente pela intervenção divina. Crianças mortas, mães que choravam, esta é a visão transmitida por Mateus. A cruz é desolação, sem um ladrão arrependido. Apenas mais tarde foi que um deles mudou de ideia. É um evangelho de caráter real. A genealogia mostra a descendência real. Os magos o buscavam porque era nascido o rei dos judeus. João Batista prega o reino dos céus. Em Lucas, um certo homem deu um grande banquete, mas em Mateus foi um certo rei. Mateus é um evangelho da igreja. O evangelho de Mateus é o único que ocorre a palavra igreja. Nesses dois lugares são a palavra de Cristo, mostrando que ele tinha uma ideia definida da igreja como instituição futura. Os propósitos que tem essas duas expressões do Senhor podem indicar que este evangelho foi escrito por uma igreja nova e em luta, com necessidade de estímulos e disciplina. Personagem. Mateus salienta menos as figuras individuais de sua narrativa do que os outros sinóticos. Nem apresenta muitas pessoas cujos nomes não aparecem nos outros lugares. A José, a Herodes o Grande, a mãe de Tiago e João. Concede-lhe mais espaço do que Marcos e Lucas. Mas tanto Marcos como Lucas usam mais desenhos de caráter do que Mateus. Qual o objetivo do Evangelho de Mateus? Não vai dar nem para concluir. Vou fazer o máximo possível aqui para concluir o livro, a ação panorâmica básica do livro de Mateus. Só sobre o livro, porque se fosse pegar, fazer um panorâmico sobre
quem era Mateus, onde Mateus vivia. Também daria para falar muito sobre isso. Objetivos. Mateus escreve a história da vida de Jesus, especialmente para os judeus. O judeu da época recebia treinamento pessoal, estava familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento. Só um judeu seria capaz de despertar o interesse de outro judeu. Seu mestre devia ser alguém versado no Antigo Testamento e nos costumes judaicos. Eles precisavam saber que esse judeu iria cumprir as profecias do Antigo Testamento. Repetidamente lemos em Mateus para que se cumprisse, como falou Jeremias, o profeta. Temos hoje em dia o mesmo tipo de pessoa que se deleita em profecias cumpridas e por se cumprir, procuram saber o que os profetas disseram e como se pode cumprir. Mateus prova pela genealogia que Jesus é o Messias. Mateus capítulo 1 ao 17. Talvez tenha sido escrito em línguas aramaicas, sendo o único livro do Novo Testamento que não foi redigido em grego. Pontos salientes em Mateus. Pontos salientes em Mateus. O nascimento de Jesus, Mateus 1, 18 ao 25. Somente Mateus e Lucas contam o nascimento em Jesus, cada qual narrado dentro de diferentes. Maria passou com Isabel os 3 primeiros meses, seguindo a visita que ele fez ao mensageiro celeste. Quando voltou a Nazaré e José soube de seu estado, este deve tê-lo levado uma perplexidade estranha, agônica. Era, porém, um homem bom e dispôs-se a resguardar a reputação de Maria, do que ela suponha ser uma desmoralização pública. Uma coisa pior foi quando o anjo apareceu-lhe e explicou tudo. Teve ainda de guardar o segredo de família para evitar escândalos, porque ninguém acreditaria na história de Maria. Mais tarde, quando a natureza divina de Jesus foi comprovada por seus milagres e sua ressurreição dentre os mortos, Maria podia falar livremente de seu segredo celestial, da concepção sobrenatural de seu filho. José, pai adotivo de Jesus, muito poucos dias, José foi com Maria a Belém e estava com ela quando Jesus nasceu. Com ela estava quando Jesus foi apresentado no templo, guiou-os na fuga para o Egito e na volta para Nazaré. Levou Jesus a Jerusalém quando este tinha 12 anos. Depois disso, o que mais se sabe dele é que era carpinteiro e chefe da família, pelo menos 7 filhos. Com certeza devia ser um homem exemplarmente bom para que Deus assim o acolhesse a fim de servir de pai adotivo de seu filho. Comumente se pensa que ele faleceu antes de Jesus entrar em seu ministério público, embora a linguagem de Mateus 13, verso 55 e João 6,42 possa explicar que ainda vivia por essa época. Seja como for, já devia ter morrido antes que Jesus fosse crucificado. De outro modo, não haveria razão para Jesus entregar sua mãe aos discípulos de João. Maria, a mãe de Jesus, depois da história do nascimento de Jesus e da sua visita a Jerusalém aos 12 anos. Muito pouco se diz de Maria de acordo com a interpretação corrente de Mateus 13:55-56. Ela foi mãe de pelo menos 6 filhos, além de Jesus. Por sugestão sua, Jesus converteu água em vinho. Em Canaã, seu primeiro milagre, João 2, verso 1 a 11. Depois menciona